E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, videozinho bacana que estão pedindo faz tempo para eu fazer. Eu vou fazer um tutorial básico para vocês sobre o Vectric Aspire. É o programinha que eu uso para fazer todas as coisas que a gente corta em CNC. Então só para vocês terem uma ideia, as coisas que a gente faz aqui com CNC, corte de CNC, enfim, todos os projetinhos, eu vou pedir para a Lu ou para o Rafa colocarem aqui na hora da edição algumas fotos aqui aparecendo para vocês verem quanta coisa bacana a gente consegue fazer aqui. Uma coisa que eu queria antes é fazer um apanhado geral, dar uma resumida o que é um trabalho com CNC e para que serve esse programa, como é que ele vai ajudar a gente a fazer nossos projetos. CNC, normalmente a gente trabalha com ela, vamos dizer assim, em 2.5D, não é bem 3D, igual a impressora 3D. Para a gente imprimir realmente em 3D, a gente precisaria usar o Non-Planar Printing, né? Que seria você realmente imprimir X, Y e Z ao mesmo tempo. E numa impressora 3D a gente imprime X, Y, faz aquela camada, sobe o Z e depois imprime em 2D de novo. Então a gente vai fazer várias camadas 2D. Então o desenho normalmente aqui na hora de fazer um corte de uma CNC é um desenho 2D. E daí ele vai cortar, dependendo da espessura do material e quantas passagens, né, quantas passadas a gente tiver que fazer, daí ele vai criar a terceira dimensão afundando o Z e fazendo isso daí. Claro, a gente consegue fazer cortes e projetos inclusive aqui no Aspire, realmente em 3D. Mas a ideia desse vídeo daqui é fazer o básico mesmo, ensinar vocês como mexer no programa Aspire. Então a CNC funciona com coordenadas cartesianas, X, Y e Z. Igual uma impressora 3D, a CNC funciona igualzinho. Então todo desenho que a gente for fazer aqui, inclusive vai ser mais simples do que a gente programar um cura da vida numa impressora 3D, vai ser 2D o desenho. Inicialmente pode parecer um pouquinho complicado, mas depois que vocês fazem a primeira, a segunda vez, vocês vão ver como é simples fazer esse tipo de projeto aqui. Claro, tem coisas que a gente consegue complicar bastante, principalmente na hora da gente programar nossos cortes, que vai ficar um pouquinho mais pro final desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá! E é isso aí, pessoal, estamos aqui com o Aspire aberto, o Vectric Aspire, eu estou com a versão 9.514. A primeira coisa que a gente vai fazer, claro, é criar um arquivo novo, né, um projeto novo. Então a gente entra aqui, Create a New File. E para quem vem do mundo da impressão 3D, eu já falei algumas vezes aqui, a CNC funciona de um jeito um pouquinho diferente. Por quê? Porque no mundo da impressão 3D a gente programa, né? A gente deixa lá no Cura ou no Simplify o tamanho da nossa área de impressão e já fica lá aquela área de impressão. Na CNC é um pouquinho diferente. O que a gente coloca de tamanho aqui vai ser o tamanho da nossa peça que a gente vai usinar. Sei lá, uma peça de madeira de 30 centímetros por 30. Então aqui a gente vai colocar exatamente a peça que a gente vai fazer, o nosso blank, vai. Como é que fala em português isso daí, galera? E para os que estão aqui direto, só por causa de marcenaria e CNC, por que eu faço tanto essa comparação com impressão 3D? Porque o canal é baseado também em impressão 3D e a maior parte dos inscritos aqui é realmente do mundo da impressão 3D. Então a gente tem aqui nosso Job Setup, ele abre direto aqui esse menuzinho, que seria o nosso setup, né? A nossa configuração do nosso trabalho. Dá para colocar em português esse programa, pessoal? Eu juro que eu nunca tentei, mas de repente até dá. Isso daí depois eu respondo para vocês e se alguém souber, coloca aí nos comentários. Eu não vou testar agora para o vídeo não ficar longo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Então aqui a gente pode escolher se a gente vai fazer de um lado só, dos dois lados ou rotary. Digamos assim, seria você colocar o quarto eixo na tua impressora 3D, né? Então você tem o X, o Y, o Z e você teria como se fosse um torno rodando para fazer o quarto eixo, tá, pessoal? Então normalmente o que a gente vai usar aqui, pelo menos para essa parte do vídeo aqui, a gente vai fazer um single-sided, tá? A gente vai fazer toda a usinagem de um lado só da peça. Aqui a gente escolhe o tamanho da nossa peça.
Então, sei lá, se a gente está em milímetros, né? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, 1000 milímetros, vai dar 1 metro, 1000 por 300. E a gente escolhe também a espessura da nossa madeira, no caso aqui, que é o que eu mais uso. Pessoal, isso daqui é muito importante, principalmente quando a gente mexe com madeira. Porque por mais que você compre a madeira, peça a pessoa fale que você tem, que eles vendem uma chapa de pinos aí, uma placa de pinos de 1 metro, normalmente vem, sei lá, né, 3 metros por 30, e a espessura eles falam lá, sei lá, 22, 30 milímetros, alguma coisa. Pessoal, isso daí é muito arredondado pra galera, tá? Se você pedir a chapa já apairada, ou seja, já passaram no desengrosso e tudo mais, vocês vão ver que essas dimensões não estão lá daquele jeito que você imaginava. Então, sempre antes de criar algum projeto aqui no Aspire, mede a tua madeira direitinho, para os décimos de milímetro, inclusive, principalmente na espessura, antes de colocar aqui. Isso daqui, quanto mais preciso, melhor, e vocês vão entender daqui a pouco na hora de cortar. Aqui para baixo a gente tem o Z0. Onde é que a gente quer que nosso Z, o zero do nosso Z, seja na mesa ou material surface, ou seja, no topo do material. Eu sempre coloco material surface, mas se você tiver uma CNC, por exemplo, que você zera normalmente na mesa, você pode usar o machine bed. Não faz diferença no final. Você só precisa saber onde está para fazer toda a programação direitinho na hora de programar os teus cortes, tá? Então eu sempre coloco em cima da madeira, porque eu medi direitinho essa madeira e a gente vai zerar lá em cima. Para mim fica mais fácil, tá? E aqui a gente vai escolher o X e o Y, onde a gente quer que ele seja. Eu sempre deixo X e Y0, vai ser lá embaixo, aqui onde está esse pontinho vermelho do nosso material. A gente pode colocar no meio, mas daí você teria que fazer essa medida e fazer um pontinho lá no meio para sempre que for zerar a tua CNC, você saber que lá é o 0. Aqui é muito mais fácil, você simplesmente vai com a tua CNC lá no lugar, bem no 0 ali, e coloca lá para zerar a CNC. Então eu deixo o X e o Y aqui no cantinho de baixo à esquerda. Aqui é o Modeling Resolution, o máximo que a gente consegue aqui é 7, ele fala que é slower, né, que é mais devagar para computar, mas é um programa relativamente leve esse daqui. E aqui a gente escolhe qual que é o nosso material, a aparência do material, para na hora da gente ver no modo 3D aqui, como é que vai ser. Eu deixo o Maple aqui por padrão meu, tá? E daí a gente dá simplesmente um OK. Agora sim a gente está com o programa aberto e a nossa área aqui, a peça que a gente vai usinar, na nossa frente. Se você quiser mudar alguma coisa, depois que você salvou o projeto, você fez o projeto, daí você foi lá, mediu direitinho, realmente a madeira que você tinha comprado não tem aquele tamanho. Não se preocupem, é só você vir aqui do lado esquerdo, aqui em cima, ó, Job Dimensions and Origin. Ou seja, a gente clica aqui e vai abrir o Job Setup de novo. Então não se preocupem com isso. Aqui a gente tem algumas operações normais, né, de criar um novo arquivo, abrir, salvar, enfim. E aqui embaixo a gente começa a ter um pouquinho mais de coisa. Antes da gente começar a mexer com esse menu aqui, vamos entender um pouquinho o mouse e o que ele faz aqui. Eu vou criar algumas coisinhas aqui só para vocês terem uma ideia, mas... Mouse, botão esquerdo a gente seleciona as coisas. Coloquei aqui, botão esquerdo a gente seleciona. Botão direito a gente tem um submenu com algumas coisinhas aqui. O que a gente mais vai usar aqui é Group e Ungroup Objects, ou seja, se a gente quiser agrupar dois objetos, olha lá, Group Objects, ou Ungroup. Então se eu agrupar, sempre que eu selecionar, vai selecionar os dois. E se eu clicar com o botão direito, Ungroup Objects, daí ele vai perguntar em que layer, em que camada do desenho você quer. Normalmente eu falo para o pessoal colocar Groups Layer, ou seja, na camada que você já está. Botão direito a gente já fala um pouquinho, o que mais? Aí o Node Edit Mode que a gente também vai usar daqui para um pouquinho lá para frente no vídeo. Botãozinho do meio do mouse, o que é a bolinha lá do mouse, como é que chama? O scroll do mouse, a rodaninha, né? A rodinha do mouse. Se a gente rodar para frente ele dá zoom, para trás tira o zoom, e se eu apertar e segurar, eu mexo a minha peça inteira. Vamos falar mais um pouquinho do botão esquerdo do mouse, tá? O botão esquerdo do mouse a gente pode usar para selecionar, como eu falei, só que a gente pode fazer seleções de outros modos aqui. Então sempre, e na verdade isso daqui não é só no Aspire, tá? Tem muitos programas que funcionam desse jeito, na verdade a maioria deles. Então se eu pegar o botão do mouse, segurar ele apertado o botão esquerdo e arrastar, a gente vai criar uma selection box, né? Uma caixa de seleção. Então se eu passar em cima do objeto aqui, da esquerda para a direita eu tô indo, tá vendo?
eu vou selecionar esse objeto. Peguei 2, beleza. Só que se eu selecionar da esquerda para a direita aqui e pegar só metade da segunda bolinha aqui, vocês vão ver que ele só vai selecionar a primeira. Por quê? Porque no caso de você selecionar, arrastar da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o que está por completo dentro dessa caixa de seleção, diferentemente do que se você fizer a seleção da direita para a esquerda. Eu vou mostrar para vocês agora, da direita para a esquerda. Por enquanto não mudou nada, direita para a esquerda não mudou nada, direita para a esquerda aqui eu vou pegar só a pontinha dela aqui, ó, só a pontinha dessa terceira bola. Vocês vão ver que selecionou essa bola. Então, da direita para a esquerda, tudo que você encostar, qualquer vetor que você encostar, ele vai pegar, diferente do que você selecionar da esquerda para a direita, que precisa estar o vetor inteiro dentro da seleção. Teclado. No Aspire, você até consegue programar alguns shortcuts, alguns atalhos, mas como é um programa relativamente simples, eu mesmo não uso muita coisa. Mas no teclado, uma coisa que eu uso muito é a seta. Então, seta para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita, a gente move nossos vetores para o lado da seta. Se a gente segurar o Shift, pessoal, a gente move espaços maiores do que sem o Shift, ó, sem Shift, com Shift. E se eu segurar o Ctrl, são espaços menores que a gente mexe, ó, bem devagarzinho a gente mexe. E claro, a movimentação, a quantidade que ele movimenta para o lado para cada clique depende do zoom que você tá. Então tomem muito cuidado, se eu quiser colocar essa bolinha um pouquinho para a direita e essa daqui um pouquinho para a esquerda, tiver nesse zoom aqui, sem eu mexer com o zoom, ele vai colocar exatamente a mesma coisa, aquela para a direita, essa daqui para a esquerda. Mas se eu colocar essa daqui para a direita, deixa eu só criar um negócio que eu já vou ensinar para vocês como é que funciona, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Se eu pegar, ó, só uma referência, se eu pegar essa daqui e colocar para a direita, um clique só tá para a direita na seta, olha até onde ela vai. Agora vamos selecionar essa daqui, vou dar um zoom e vou colocar um clique para a direita. Vocês viram que quase não mudou nada, então depende do zoom, isso vocês têm que tomar cuidado. Eu criei isso daqui é uma coisa muito legal para vocês criarem, essas linhas de referência. Como é que a gente cria elas? A gente simplesmente clica aqui na régua e arrasta. Para criar uma horizontal, clica lá em cima e arrasta. E a gente pode ver o tamanho aqui, quer dizer, a distância que ela está, sempre do nosso x e y, 0. Se o x e y fosse aqui no meio da peça, ele ia colocar negativo e positivo. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem sempre é vocês terem um certo espaço aqui para garantir, não vão cortar fora do material, tá? E não vão ficar com a fresa para fora do material, dependendo da situação. Claro que você pode fazer isso. Normalmente eu coloco 10 e 10 aqui, ou seja, 1 centímetro para cada lado. E daí eu já sei onde eu posso colocar uns parafusos para prender esse material na nossa CNC. Então eu coloco 10 e 10, daí eu sempre coloco para todos os lados aqui, né? Era 300, então aqui seria 290. E aqui é 1 metro, a gente vai colocar no 990 aqui e a gente vai ter isso daqui. O problema daqui, que eu vou dar uma dica para vocês, é o seguinte: vocês têm, por exemplo, um vetor bem aqui em cima dessa linha. Se vocês forem mexer, às vezes em vez de mexer no vetor, você vai mexer nessa linha. O que você pode fazer? Você pode vir aqui em View, Guidelines, que são essas linhas guia, e Local Existing Guidelines. A gente vai travar todas elas. Vocês vão ver que elas vão dar uma dimadinha e agora a gente não consegue mais mexer nelas. Então eu posso pegar o vetor aqui e mexer no vetor sem mexer na linha. É uma boa dica isso daí, tá, pessoal? A gente pode sempre também selecionar o meio aqui. Então vocês vão ver que sempre que fica esse símbolozinho aqui, ó, tipo esse crosshair ali, ó, vocês veem que muda aqui. Quando eu chego aqui, eu tô no meio da nossa peça. Ele te ajuda a definir o meio. Então a gente tem um basicão aqui. Vamos apagar o que a gente tem aqui já. Vamos selecionar. Delete, apaga. Ctrl Z, como em qualquer outro programa do Windows, a gente desfaz o que a gente acabou de fazer. Uma coisa que é diferente aqui no Aspire do que os outros programas do Windows é que quando você quer deletar, você quer desfazer alguma coisa, é Ctrl Z. Se você quer refazer ela nos programas, normalmente é Shift Ctrl Z. E o Shift Ctrl Z não funciona aqui. Então, para eu refazer aqui no Aspire é Ctrl Y, tá? Então eu faço um Ctrl Z ou Ctrl Y. Aqui no Aspire é um pouquinho diferente esse shortcut. Agora vamos ver o que a gente pode usar para desenhar aqui. Isso daqui, galera, é o que eu recomendo fazer que nem eu fiz, eu aprendi mexendo. Mas a gente tem várias coisas básicas aqui para a gente mexer. Círculo. Sempre que você clicar em alguma coisa, você vai abrir um submenu. Aqui é um submenu de círculo. A gente pode escolher fazer o círculo por raio ou por diâmetro. E se você já colocou alguma coisa, quando você clica em raio, ele já vai lá e divide por 2 ou multiplica por 2 se você tinha feito em raio e quer em diâmetro, só para manter já o mesmo tamanho.
Então, se eu quiser criar um círculo aqui de 13 centímetros, 130 milímetros, se eu clicar em Create, ele vai criar nessas coordenadas que a gente está vendo aqui em cima, ó. No X 190 e o Y 140 vai ser o centro. Então, ó, eu clico em criar, ele fez lá. Se eu quiser criar o círculo no lugar específico, por exemplo, aqui ó, no 340 com 200, eu coloco aqui, clico aqui, ele cria. Ou eu simplesmente posso fazer um círculo do tamanho que eu quiser. Eu clico e seguro o botão esquerdo ao lado, ele vai me falando que diâmetro que eu estou criando esse círculo. E ele já coloca aqui e eu posso depois também modificar ele, ó. Clico 2 vezes, eu posso modificar 136, vai 13.6, ó lá. Bem simples, com elipse funciona da mesma maneira, mas você tem a opção de mudar o X e o Y e daí você não tem o raio, né? E a gente pode escolher também um anchor point. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui do lado esquerdo, eu quero criar uma elipse, ele vai criar baseada naquele certo lugar que a gente está falando, entendeu? Então isso daqui é bacana pra caramba a gente saber também. Todos esses vão funcionar mais ou menos da mesma maneira. Olha lá, o quadrado a gente pode escolher, enfim, isso daqui eu acho que eu não preciso nem falar, né? Algumas coisas diferentes é, por exemplo, um polígono. O polígono você pode escolher quantas faces você quer no teu polígono. 9 faces, olha lá, ele já vai criar um polígono de 9 faces. São coisas simples que você vai mexendo aos poucos, é um programa de desenho assim, digamos, bem simples. A gente tem como criar uma estrela, linhas, um arco, curvas, fazer uma textura, letras, isso daqui é bem legal. A gente pode editar letras depois, mas isso daqui é um pouquinho mais avançado, eu quase não uso isso daqui. E a gente pode colocar letras num vetor, isso daqui é bacana. Então vamos ver como é que a gente cria uma letra aqui, tá? A gente vai abrir, isso daqui ele vai abrir esse submenu que eu sempre falo. A gente pode colocar aqui, sei lá, Lelo. Vamos colocar Lelo. A gente escolhe a altura do nosso texto aqui. Vamos colocar, sei lá, 36 aqui, tá beleza? E a gente escolhe a nossa fonte. Se vocês forem com o mouse aqui em cima, vocês vão ver que não muda a fonte. Mas se vocês forem com a seta aqui, ó, ele já vai atualizando do lado direito automaticamente. Então vamos deixar, sei lá, essa Rockwell Extra Bold aqui, beleza. Beleza, criamos aqui um texto. Sempre que a gente clicar em alguma coisa que já está selecionada, por exemplo, o círculo, eu clico de novo, a gente seleciona ele para mexer nele, ó lá. Então eu posso mexer nele do jeito que eu quiser, como eu também posso mexer na seta do jeito que já estava. Eu vou selecionar aqui o Lelo escrito e vou mexer um pouquinho aqui. Antes de colocar ele no lugar, vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui, como a gente alinha vetores em outros vetores. Então eu estou com o Lelo selecionado aqui, tá? Eu vou segurar o Shift para a gente selecionar outras coisas junto, é o Shift que a gente seleciona aqui, tá vendo? Eu consigo selecionar outras coisas ao mesmo tempo. A gente vai vir aqui, ó, Transform Objects, que a gente pode rodar eles, espelhar, enfim, a gente pode alinhar esses objetos. Então vamos clicar aqui, a gente pode alinhar esses objetos, eu selecionei os dois, em relação ao material, à área toda de impressão. Então eu posso colocar aqui no meio de tudo, vocês estão vendo? Deixa eu deletar todo o resto aqui, para a gente mexer. E eu também posso alinhar o Lelo, por exemplo, aqui, em referência ao vetor que eu selecionei, a seleção. Então aqui a gente alinha em relação ao material completo e aqui a gente alinha em relação ao vetor que a gente selecionou depois. Então se eu quiser alinhar da esquerda para a direita, aqui no centro, ele alinhou. E se eu quiser alinhar de cima para baixo, aqui. Vamos dar um Ctrl Z, se eu apertar aqui no meio ele vai alinhar nos dois. Olha lá, 1, 2, 3 e foi, ele alinhou na vertical e na horizontal no centro. A gente pode colocar ele no limite aqui, ó. Limite esquerdo, direito, superior, ó. Vocês vão ver que o limite é a parte de cima da linha com o limite da linha aqui, não é o limite interno, tá? A gente pode selecionar Outside Edges, ó lá, ele já está alinhando ali, ou algumas coisas um pouquinho mais complicadas, mas só de vocês saberem isso que eu estou passando para vocês já é um bom começo. Então vamos alinhar ele aqui no centro. A gente não precisa fazer isso para fazer o próximo passo, tá? Eu só estou ensinando uma coisa a mais. Tanto que a gente pode pegar qualquer linha aqui, ó, vamos clicar uma linha. Para criar uma linha, a gente clica, pode soltar o botão, arrasta para o lugar que a gente quiser e clica de novo, está criada. Para eu não continuar criando a linha, eu posso simplesmente clicar com o botão direito, a gente saiu da ferramenta. Eu quero que essa linha daqui esteja centralizada em relação ao círculo. Então a gente antes vai selecionar essa linha, segurar o Shift e selecionar o círculo. Então o primeiro ao que você quer alinhar
O segundo é onde você quer alinhar. Então vamos lá de novo aqui, ó. Eu quero alinhar ele bem no meio ali, ó. Ele está simplesmente alinhado aqui no meio. Então não precisa ser um vetor menor do que o que você está querendo alinhar dentro, entendeu? Pode ser uma coisa maior. Então essa parte de alinhamento aqui, essa ferramenta daqui é uma ferramenta muito legal que vocês vão usar bastante. Vamos pegar esse Lelo e vamos colocar ele alinhado com a curva. Então a gente seleciona o Lelo primeiro, depois o vetor da curva, e a gente vai vir aqui, ó lá, alinhar o texto numa curva ou num vetor. Olha lá, só de clicar ele já foi. Aqui a gente tem umas subseleções. Então vamos lá, ó. Above curve é em cima da curva, na curva e abaixo da curva. A gente pode colocar text on other side, olha lá, ele vira o texto para o outro lado. Offset distance é a distância da linha que a gente quer. Então se eu colocar, por exemplo, 5 milímetros aqui, vocês vão ver que ele subiu um pouquinho. Se eu colocar 9 milímetros, vai subir mais um pouquinho. Digamos assim, agora vamos para a parte de baixo aqui de transformar, né? A gente só falou de alinhar. Deixa eu deletar o Lelo aqui, eu tirar ele daqui, vai que eu vou usar ele depois. Vamos colocar uma bolinha aqui de 9 milímetros aqui do lado esquerdo. Digamos que eu queira outra bolinha exatamente no mesmo lugar, aqui simetricamente do lado direito. Então, normalmente a gente precisa de uma linha de referência. Eu vou criar uma linha de referência aqui. Eu criei uma linha de referência aqui no meio, tá? Que vocês estão vendo aqui. Vamos pegar essa bola aqui, esse círculo. Vou colocar aqui, ó, espelhar ele, Mirror Selected Objects, tá? Então a gente pode simplesmente espelhar ele ou espelhar ele no meio, né, do nosso trabalho todo, do jeito que está aqui. Como o círculo está no meio, se eu colocar no Job Center aqui, beleza, ele vai simplesmente copiar para lá. Ele vai, como está no meio, né? Mas se eu tivesse com tudo aqui para o lado esquerdo e eu refletisse isso daqui em relação ao centro da nossa peça inteira, About Job Center, na hora que eu fizer isso daqui, ele vai simplesmente fazer em referência a essa linha, tá? Então se eu selecionar primeiro o que eu quero mover em relação à linha que eu quero mover, daí eu posso colocar aqui Flip About Line, tá vendo? Ele vai simplesmente copiar. Create a Mirrored Copy. Vocês vão ver que ele copiou ele fez uma cópia aqui daquele círculo. Deixa eu desfazer. Se eu não criar a cópia, ele simplesmente vai mover esse daqui para lá. Entenderam? Tem algumas coisinhas que a gente precisa mexer bastante até começar a entender. Mas isso daqui é bem bacana. E aqui também a gente tem o Rotate, né? Que a gente seleciona alguma coisa, quero rodar, por exemplo, 45 graus. A gente pode apertar o Apply ou o Enter. Ele foi lá 45 graus. Ctrl Z a gente pode usar valores negativos, aqui ó, também menos 45. Outra coisa que a gente vai usar bastante nesse programa é a tesoura. Aqui, tá vendo? É o trim, eles chamam de trim no programa. Para que ela serve, pessoal? Olha que legal, vou selecionar. Normalmente a gente deixa o rejoin, tá? Para ele rejuntar as coisas. Então eu vou entrar aqui, ó. Quando eu passo em cima de alguma coisa que eu posso cortar, vocês vão ver que ele abre a tesourinha. Então se eu cortar aqui, adivinha o que vai acontecer? Ele vai cortar essa parte, ó. Viram que legal? Ctrl Z, eu posso cortar o meio, eu posso cortar o lado direito da bola aqui. Agora se eu clicar em alguma coisa que é um vetor só, daí ele não vai cortar, tá pessoal? Apesar dele parecer que vai cortar, ele não tem nada para cortar, é um vetor só. Mas isso daqui é uma coisa bem bacana. Se eu quiser mexer no texto e cortar coisas no texto, daí já um pouquinho diferente, porque isso daqui ainda está como texto, então eu preciso transformar isso daqui num vetor. Normalmente o que eu faço para facilitar, apesar da gente poder vir aqui no menu, eu clico com o botão direito, Node Edit Mode, e daí eu clico em cima, ele vai dar uma mensagem que a gente precisa converter isso daqui. Eu vou dar um sim, e agora sim, sempre que eu clicar, a gente vai estar com letras separadas. O problema disso é que eu não consigo mais editar ele como texto depois, tá? Mas aqui a gente consegue, por exemplo, se tivesse um pouco em cima a letra ainda, a gente podia vir aqui com o trim e simplesmente cortar essas partes aqui. E agora isso daqui virou um vetor só, como vocês estão vendo. Tem uma coisa legal aqui. Digamos que eu tenha um retângulo aqui e eu quero arredondar os cantos. A gente tem aqui, ó, o fillet. A gente pode colocar aqui, a gente tem vários tipos de fillet. Então eu posso escolher lá, por exemplo, 18 milímetros. Quando eu chegar perto de um canto que dá para mexer, ó, vocês vão ver que ele faz um Vzinho. E daí ele vai fazer o raio que a gente selecionou aqui. Digamos que eu quero um raio de 36, vocês vão ver que aqui vai ser maior o nosso raio, bacana pra caramba. A gente também tem aqui algumas outras coisas legais, que é muito usado em CNC. T-Bone Fillet. O
que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é para a gente criar um corte que leve em consideração o raio da tua fresa. Isso daqui é uma coisa muito bacana, uma coisa um pouquinho mais avançada, mas pensa assim, pessoal, se eu for cortar isso daqui, esse canto aqui, por dentro, a fresa ela é redonda. A fresa que eu normalmente uso tem 6 milímetros. O que ele vai fazer aqui? Ele vai chegar aqui, quando ele chegar aqui por dentro, ele não vai conseguir fazer um ângulo reto, entenderam? Então, a gente não consegue criar cortes internos na CNC com ângulos retos, só cortes externos. Aqui ele vai vir aqui, como a fresa está vindo por fora, ele consegue fazer esse corte reto, mas se a gente estiver cortando por dentro, isso daqui vai ficar arredondado com o raio da nossa fresa. Então é por isso que usa-se bastante aqui o T-bone ou o próprio dog aqui, mas normalmente é o T-bone para ter uma parte reta, tá? Se vocês, só para vocês terem uma ideia melhor, vamos fazer aqui um retângulo um pouquinho menor aqui, bem pequenininho. E daí eu tenho aqui o T-bone com 18 milímetros. Então aqui vocês já vão ver que ele não cabe. Digamos que seja a minha fresa aqui, ele já deixa, tá vendo? Então ele vai fazer, para fazer isso daqui, para a gente ter aquele tamanho completo, a fresa vai ter que vir aqui, fazer isso, para fazer essa parte reta do tamanho que estava, depois voltar e sair. Isso daqui normalmente é usado se você quer fazer aqueles encaixes, uma peça encaixa na outra, você não vai conseguir chegar até o fim se tiver arredondado dos lados. Então ele come um pouco para um lado, come um pouco para o outro, e nessa peça você também vai ter que colocar um T-bone para daí sim o fundo das duas peças encostarem um no outro, tá? Mas isso daqui é bem legal, é bem bacana, é bem utilizado no mundo da CNC também. Aqui a gente consegue verificar os vetores e tem algumas coisinhas a mais bem bacanas. Antes de entrar na parte de Node Edit Mode, eu queria mostrar para vocês isso daqui, ó, Array Copy. Digamos que eu queira copiar isso daqui sem ter que ficar criando ele. Então a gente tem rows e columns, ou seja, fileiras e colunas. A gente tem fileiras, que nem no Excel, fileiras e colunas na vertical. Então digamos que eu queira 2 colunas e 5 fileiras disso daqui. A gente pode escolher o espaço entre uma e outra. Eu coloco 7 aqui porque minha fresa tem 6 milímetros. Então só para garantir qualquer tipo de vibração, alguma coisa para não pegar na outra peça, eu coloco 1 milímetrozinho a mais para eu cortar várias peças uma do lado da outra. E se eu clicar em copiar, olha lá, ele simplesmente copiou esse vetor em 2 colunas e 2 fileiras e 5 colunas. Isso daqui é bem legal, a gente usa bastante. Vamos entrar na parte de Node Edit Mode, ou seja, a gente clica com o botão direito, Node Edit Mode, vocês vão ver que a setinha já mudou. Que vetor que eu quero mexer? Digamos que eu queira mexer nesse vetor aqui, eu vou clicar, agora sim ele vai me mostrar um monte de pontos. É o ponto que começa e termina esse arco. Se você tiver um desenho muito complicado, você vai ter vários pontos. E aqui dentro começa a complicar um pouquinho, porque isso daqui é uma linha. Se eu clicar com o botão direito, eu consigo mudar ela para um arco. Eu consigo mexer no arco, olha lá, ele fala a distância, Ctrl Z de novo. Eu consigo mudar ele para um Bezier. E isso daqui é muito legal. Vocês vão ver que criou 2 pontos, então eu posso simplesmente pegar isso daqui, ó, e ir desenhando do jeito que eu quiser, ó. Puxar isso daqui um pouco mais para cá, fazer isso daqui um pouquinho mais acentuado aqui, ó. Então a gente consegue mexer bastante. O Node Edit Mode é bem bacana. E dentro do Node Edit Mode a gente ainda consegue mexer em algumas coisas. Por exemplo, eu vou selecionar todos esses pontos aqui. Eu consigo descer eles. Vocês vão ver que aqui ele está se ajeitando já em relação ao desenho. Eu posso selecionar só esses dois e aumentar o tamanho das retas. Então, pessoal, uma coisa muito legal. Como eu não selecionei esse ponto, vocês vão ver ó, que ele está ajeitando esse arco, né, em relação àquele Bezier. Beleza, pessoal? Bacana pra caramba. Aqui a gente fez toda a parte de desenho, já demos uma bela de uma pincelada em toda a parte de desenho. Aqui vai complicar um pouquinho mais, eu vou ter que fazer um vídeo específico para vocês em relação a isso. É toda a parte de cortes. Então a gente pode entrar aqui em cortes, o Toolpath, né? Seria a gente criar o nosso G-Code. Se eu clicar aqui em cima do nosso lado direito, eu vou prender isso daqui para ele não ficar escondendo. Coisa que eu esqueci de falar, pessoal, normalmente a gente usa o 2D, tá aqui, e Drawing do lado esquerdo. Modeling é para a gente realmente fazer modelagens em 3D, isso daqui é coisa para outro vídeo um pouquinho mais avançado, tá? Como são muito poucas pessoas que vão usar, eu vou deixar aqui, que vou usar mais a parte de Drawing.
E aqui a gente vai realmente criar o nosso corte. E aqui a gente começa a complicar um pouquinho, porque você precisa saber que fresas você tem para saber o que você consegue usar aqui. Normalmente quando você usa aqui, ó, você clica aqui, ó, você tem Toolpath Database. Ele já te dá um database padrão de um monte de ferramentas que tem, mas você tem que saber que ferramenta que você realmente tem para usar. Metric Tools aqui, eu coloquei as que eu realmente tenho, então eu tenho bastante fresa aqui, tá, pessoal? Tudo em milímetros, claro, porque as fresas que eu tenho são em milímetros. A que eu mais uso para corte, por exemplo, é o End Mill de 6 milímetros. Uma End Mill é o topo reto, que eles chamam em português. Ball Nose seria realmente uma broca mesmo que é arredondada embaixo. Ele tem aqui, ele chama de Ball Nose ou Cove Bit. E a gente tem V-Bits, que essa eu uso muito, que é uma fresa realmente em V. O que a gente tem de tipo de corte aqui? A gente tem Profile. Profile é realmente a gente fazer o corte. A gente pode selecionar uma linha e ele vai fazer só aquela linha. Então vamos selecionar aqui, por exemplo, Profile. Vou selecionar essa parte redonda, esse círculo aqui. Cut Depth é a profundidade de corte. Então a gente tem uma madeira de 22 milímetros, vou colocar 22 milímetros aqui. A gente seleciona aqui a nossa fresa, já está pré-selecionada de 6 milímetros, ok. E a gente tem aqui uma parte de edição, que a gente pode editar qual que é a profundidade que a gente, máxima que a gente vai cortar com essa fresa. Eu não consigo, por exemplo, na minha CNC cortar 10 milímetros por vez. O máximo que eu arrisco é 4.5. A feed rate é a velocidade de corte, tá? Então, digamos que eu vá cortar aqui a 1720 mesmo milímetros por minuto. Aqui a gente pode escolher quantas passadas a gente vai dar. Vocês vão ver que ele já fez automaticamente 5 por causa dos 4.5 que eu coloquei. Olha lá, ele está dando 4.4 por passada. A gente pode aumentar aqui, ele simplesmente o número de passadas e ele já vai recalcular para você qual que é a profundidade de cada passada. Então vamos colocar 9 aqui só para exemplo. Aqui a gente pode escolher se a gente quer cortar por fora do vetor, ou seja, a fresa vai ficar por fora. Minha fresa de 6 milímetros vai cortar um pouco para fora aqui. Por dentro do vetor, ou seja, o tamanho desse círculo vai diminuir o tamanho da nossa fresa. Então, em vez da gente ter um raio, por exemplo, de 30 milímetros, eu vou ter um raio de 24, porque minha fresa tem 6 milímetros, tá? Então tem que levar isso em consideração, ou na própria linha. Normalmente quando eu vou fazer um corte, tirar a peça, eu corto por fora, porque eu quero que ela realmente fique daquele tamanho. O que tem que tomar cuidado é se você tiver alguma outra coisa para cortar perto. Se tiver tiver menos do que os 6 milímetros ou o tamanho da tua fresa, você vai cortar dentro daquela peça, tá? Então tomem cuidado. Então a gente seleciona aqui que a gente quer cortar, por exemplo, vamos selecionar esses dois aqui. Já selecionamos, a gente pode usar Climb ou Conventional. Normalmente quando a gente vai cortar alguma coisa, a gente quer que a fresa rode contrário, ou seja, cavando para dentro, ou seja, a gente vai rodar no sentido horário e vai cortar para cima, e não com a fresa rodando junto com a direção. Então eu coloco Conventional, vocês vão ver que ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Como ela roda para a direita no sentido horário, beleza. Offset a gente não precisa pensar agora. Do Separate Last Pass, realmente separar a peça. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não quer que essa peça que a gente esteja cortando se solte do resto do material, porque senão na hora de terminar a passagem ali, aquela peça vai ficar solta, qualquer vibraçãozinha ali encosta na tua fresa, sai voando, você vai estragar a tua peça, pode quebrar a tua fresa, você pode se machucar, enfim. Então daí a gente entra na aba de tabs aqui, ó. Ou seja, tabs são pecinhas, perfis que a gente vai criar no nosso corte para essa peça ficar realmente presa lá. E a gente escolhe o comprimento e a espessura dela. Beleza? Vamos dar um Calculate aqui, só para ele calcular isso daqui, e ele já vai para a aba de 3D View aqui automaticamente. Então vamos dar um Preview All Tool Passes. Olha lá, fizemos o preview, ele simplesmente cortou tudo e vocês vão ver que a peça está completamente solta aqui. Só que vocês vão ver que a peça está realmente solta, lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com isso? Então vamos clicar aqui para editar 2 vezes no Profile, Edit Tabs. E aqui a gente pode colocar os lugares que a gente quer os nossos tabs. E agora vocês vão entender direitinho o que é o Tabs. Close, Calculate, Reset Preview, Preview All Tool Passes, vocês vão ver que ele simplesmente criou aqui esses tabzinhos. Agora vamos para outro tipo de corte. A gente tem aqui ó, o pocket, que seria realmente um bolso, né? Então digamos que eu queira fazer um pocket dessa peça aqui. O pocket a gente pode selecionar aqui a 6 milímetros mesmo, por exemplo.
Só para vocês terem uma ideia, o que ele faz? Ele vai escolher essa profundidade que a gente criou aqui, por exemplo, 5 milímetros, e vai fazer realmente um rebaixado ali, vamos traduzir como rebaixado isso daí. E daí aqui a gente já pode escolher uma coisa diferente, a gente pode usar uma Larger Area Clearance Tool, ou seja, a gente está usando uma de 6 milímetros, só que a parte grande, se eu for fazer com uma fresa de 6 milímetros, vai demorar demais as passadas. Então eu posso usar uma fresa maior e depois os detalhes ele vai fazer com uma fresa menor. Isso daqui é bem legal, a gente seleciona aqui qual que seria a nossa fresa maior. Vamos calcular isso daqui. Reset Preview, Preview Auto Passes. Olha lá, ele fez um pocket de 5 milímetros. Tá esquisito esse formato aqui, né? Agora que eu tô vendo. Vamos pro próximo bacana aqui que eu uso muito, que é o V-Carve. Isso daqui seria para fazer furos, tá? Drilling é furos. Eu vou pro V-Carve que eu acho bem bacana. Vamos selecionar o Lelo aqui. Está selecionada a minha fresa de 60 graus de 10 milímetros. Eu tenho a de 22 milímetros, tenho de 45 graus, enfim. Vamos simplesmente colocar a máxima profundidade 3.6, vamos calcular aqui. Reset Preview, Preview Auto Passes. Vocês vão ver que como eu coloquei os 3.6 milímetros, ele vai fazer em V até esses 3.6, depois ele vai usar outra fresa para tentar comer aqui. Isso daqui vai ter que ser um vídeo específico para explicar bem sobre V-Carve, tá? Mas vamos clicar 2 vezes aqui, vamos tirar esse flat aqui e vamos calcular. Vocês vão ver que ele vai fazer simplesmente até o limite, agora ele vai em V até o final. A gente tem mais algumas informações aqui, se eu passar o mouse em cima do V-Carve, ele vai falar lá as velocidades, ele vai falar uma coisa legal. Máxima profundidade ali embaixo, 9.251 milímetros. É a profundidade que com essa largura a fresa em V vai chegar lá no fim para ficar realmente um V perfeito lá embaixo, sem nenhuma flex, nenhuma área plana lá no fundo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era para fazer um tutorial básico mesmo. Não se esqueçam que todos os links na descrição ajudam muito o canal. Mega parceiro realmente a 3D Fila, o pessoal com os melhores filamentos do Brasil aí. Recomendo vocês procurarem o site deles, darem uma mexida lá, que não tem coisa só de impressão 3D, tem algumas outras coisinhas, resina, umas coisas bem bacanas. Recomendo vocês darem um pulinho lá. E todos os outros links que estão aí na descrição também ajudam muito o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque mais de 60% das visualizações aqui são por pessoas que não são inscritas, e isso ajuda muito. Deixa seu like ou seu dislike e coloca aí nos comentários por que você gostou ou não gostou do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo do BR Makers. Um baita de um abraço para vocês. Valeu!